Olá, eu sou do Cidal. Hoje nós vamos falar sobre a divisão detalhismo, um panorama geral da divisão detalhismo do verbete. A essa altura vocês já tiveram uma boa ideia do início, das primeiras divisões, já tem aí a boa parte certamente do escrito, né, sobre o verbete de vocês. E então a gente vai buscar dar um panorama, né, que vocês entendam de um modo geral essa intra-articulação entre as seções da divisão detalhismo. Então, de um modo geral, a gente pode dizer que a divisão detalhismo ela tem 28 seções e essas seções são ordenadas, né, elas têm uma ordenação funcional do verbete, ou seja, essa ordem das seções não muda. Vocês podem verificar isso parcialmente na chapa verbetográfica ou no próprio verbete. Lembrem da importância de vocês pesquisarem, né, olharem e se certificarem dessa ordenação. Então, por exemplo, na seção detalhismo do verbete, vocês têm essa ordem específica, né? Na apostila do curso Verbetografia, vocês podem verificar e ter um apanhado preciso da ordenação. Agora, atentem para que a maioria dessas seções, quase todas, na verdade, à exceção da interdisciplinologia, elas são seções eventuais, em tese, porque a gente pode observar que na prática, assim, nos mais recentes verbetes do professor Valdo, tem algumas seções que ele não deixa de colocar. E aí cabe toda uma pesquisa de vocês, né? E verificando, né, essa dinâmica de quais seções realmente são mais permanentes. Agora, alguma coisa assim interessante, então, vocês considerarem é a importância de verificação dessa interdisciplinologia. Pensando que se ela é uma seção fixa, por exemplo, vocês já podem tomá-la como ponto de partida, quem sabe, para essa divisão do detalhismo, tá certo? E a partir daí ampliar todo o resto. Bom, a gente pode lembrar então, colocar como objetivo macro dessa divisão detalhismo, que é então a ampliação da cosmovisão do leitor, em primeiro lugar do verbetógrafo, em segundo lugar do leitor. A questão de favorecer a associação de ideias do verbetógrafo e do leitor e um convite à reflexão, tá certo? Isso é alguma coisa assim, é uma técnica muito inteligente, sutil, interessante, proposta pela própria chapa, né? Pela própria fórmula formal do verbete, que ao colocar, no caso, 28 seções numa mesma divisão denominada detalhismo, ela considera toda uma intra-articulação entre essas seções, de modo que propicie esse aprofundamento e esse espraiamento, o alargamento da abordagem temática. Bom, muito bem. Então, em termos assim de máxima, né, dessa divisão, eu penso que a divisão detalhismo, o verbete como um todo, a chapa verbetográfica como um todo, ela tem esse cunho, mas a divisão detalhismo, ela permite a gente verificar muito claramente esse binômio conteúdo-forma, né? Ela permite essa qualificação contundente, muito eficaz, da qualificação do conteúdo através de mini fórmulas formais diversificadas. Ou seja, o conteúdo qualifica a forma e a fórmula qualifica o conteúdo.
Então isso vai num crescendo, tá certo? E o que então que a gente está chamando de mini fórmulas formais? No caso, esse conceito de fórmula formal, vocês já ouviram, tá certo? O verbete como um todo, a chapa verbetográfica, ela se caracteriza como uma grande fórmula, uma macro fórmula formal. Vocês podem ver, tem um verbete especificamente denominado fórmula formal, vocês podem estudar, aprofundar. Então aqui eu estou chamando de mini fórmulas formais as seções do detalhismo, por exemplo. Cada uma tem a sua fórmula, cada uma tem a sua especificidade. Vocês já estudaram isso, vão estudar com mais profundidade cada seção. Tem vários professores que vão estar orientando sobre esse assunto. Eu mesma vou dar algumas aulas sobre algumas seções da divisão detalhismo e vocês vão perceber que todas elas contêm mini fórmulas formais. E o interessante, então, dessa divisão é a gente constatar realmente essa questão técnica, objetiva, da forma, qualificar o conteúdo aprofunda e ajuda, mais uma vez, a qualificar a forma, e isso vai, então, num uróboro crescente, né, de qualificação verbetográfica como um todo. Então, a seguir, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos didáticos de seções sobre a divisão detalhismo. Então, vocês podem observar, eu utilizei aqui, então, o modelo dos verbetes, né? E me apropriei de algumas seções que constam da divisão detalhismo, considerando que o meu verbete seria sobre a divisão detalhismo, tá certo? Então, eu estou usando, no caso, as seções da divisão, algumas seções da divisão detalhismo, como o meu plano de aula básico para vocês, tá certo? Então, por exemplo, em termos de sinergismo, né? Seção sinergismologia. O sinergismo comunicativo da forma qualificando o conteúdo, o CONFOR. Isso é o CONFOR. Assim como o sinergismo densidade-tecnicidade. Então vejam, essa fórmula formal da divisão detalhismo, do sinergismo comunicativo da forma qualificando o conteúdo, que eu expliquei para vocês ainda há pouco, tá certo? Então, justamente é esse tipo de abordagem. Às vezes você tem uma ideia, uma apreensão, uma leitura, um conhecimento, e essa divisão ela vai permitir que através de uma fórmula formal específica você carregue, você dê peso, dê substância ao seu verbete através de um exercício mental que você vai estar fazendo de preenchimento daquela fórmula já definida como possível para a divisão detalhismo. Explicando melhor a questão do sinergismo, densidade e tecnicidade, que justamente essa tecnologia da divisão detalhismo, do verbete como um todo, em especial da divisão detalhismo, ela permite que você densifique o seu conteúdo, que você dê peso, dê consistência, aprofundamento com tecnicidade. Isso, assim, é um pilar, eu diria, é um pilar dessa divisão detalhismo. E aí chama atenção para a questão da tecnicidade em relação, em especial, a essa intra-articulação das seções. Tem toda uma preocupação, um trabalho, uma inteligência que você precisa cuidar para que não fique rebarbativo, não fique repetitivo e você possa, então, qualificar o seu verbete com essas diversas seções. Uma outra questão importante é, em termos de técnica, né? Seção tecnologia, a questão da técnica do abertismo, a recepção de inspirações e a técnica da associação de ideias 24 horas. Por quê? Essa intra-articulação das seções do detalhismo, ela precisa ser feita e o verbetógrafo precisa ficar atento
porque a questão de chegada de neoideias, de insights, intuições, inspirações, leituras, todo esse exercício que a gente sabe que acontece, essa convergência ideativa que acontece durante a escrita do verbete, ela pode muito bem ser aproveitada e ser destrinchada, materializada nessas diversas sessões. Só que para isso é fundamental que se pense nessa relação, nessa inter-relação entre as diversas sessões da divisão. E nesse sentido, então, por exemplo, na ciclologia, o ciclo seleção de detalhes, dos detalhes de interesse e o descarte das insignificâncias, né? Esse ciclo, o que ele permite, né? O que ele coloca? Que você precisa ficar atento para não ficar também considerando que detalhismo é tudo, tá certo? Você tem que fazer o pensamento e a seleção dos detalhes em primeiro lugar e fazer esse ciclo do descarte em seguida do que não é relevante, do que não importa para o seu verbete. Isso é fundamental. É um ciclo realmente importante durante a escrita da divisão detalhismo. Uma outra condição é a própria interação, tá certo? A interação, divisão detalhismo, seção fatologia, parafatologia e a interação divisão detalhismo e divisão argumentologia. Isso é uma outra condição também muito importante de você pensar essa articulação. Em função do que você colocou na sua argumentologia, você vai estar dosando, colocando mais ou menos no seu detalhismo. A mesma coisa em relação ao que foi colocado na fatologia e na parafatologia, você vai estar dosificando o seu detalhismo. Muitas coisas que estão numa seção ou numa divisão, fora dessa divisão detalhismo, você pode estar pensando em função da importância que você quer dar, do peso que você quer dar para aquele assunto ou da própria estrutura que você pensou para a argumentação do seu verbete. Vocês vão ter aulas específicas sobre essas divisões, não se preocupem com isso agora. Eu simplesmente estou querendo mostrar para vocês a importância dessa concatenação, de vocês ficarem atentos, né, para fatologia, parafatologia e argumentologia em relação à seção detalhismo, tá certo? Isso tudo tem que estar realmente articulado, com atenção, com cuidado, para que o verbete não fique maçante até para o leitor, né? Isso é bem importante. Um outro aspecto, por exemplo, a questão em relação a um crescendo, né? O crescendo técnica do detalhismo, técnica da exaustividade. A gente sabe que através do detalhismo, da técnica do detalhismo, você pode chegar na técnica da exaustividade. Qual a importância disso? O que isso significa para o nosso verbete? Que através do emprego da técnica do detalhismo, você pode chegar na exaustividade da abordagem de determinado tema, tá certo? Então, uma coisa ali está muito ligada, tem um crescendo importante e, assim, muito relevante, e você precisa estar atento a isso para tirar o máximo de partido, então, dessa divisão. Uma outra condição importante, que eu denominei aqui, no caso, na polinomiologia, né, o polinômio harmônico, unidade, coesão, conectividade e tares. Qual que é a importância aqui? A gente está chamando a atenção para o fato de que cada seção ou cada sublinhamento, né, de cada seção, considerando sendo uma unidade do detalhismo, tem toda uma
conexão, é preciso ter uma coesão com os outros assuntos tratados, com as outras sessões tratadas, manter uma conectividade didática, né? O leitor precisa ter fazer essa inter-relação, fazer essa ponte, ler uma sessão, ler outra e conseguir juntar os pontos, vamos dizer assim. Lembrem que eu coloquei no início, né, que um dos objetivos e um dos, vamos dizer assim, um dos pontos fortes que eu considero assim dos verbetes da enciclopédia, e eu acho que todo mundo que é leitor, estudante da Conscienciologia pode perceber isso claramente nas próprias tertúlias, é essa possibilidade que a gente tem quando lê um verbete de realmente de expandir as ideias e na própria busca e leitura e pesquisa, vamos dizer assim, salteada, mas não dispersa, do próprio verbete, você consegue fazer novas associações de ideias e com isso ampliar num crescendo, vamos dizer assim, infinito, né? de verponidade, de conhecimento, de cognição. Então pensem nisso, pensem grande quando vocês estiverem articulando esses assuntos nas diversas sessões do verbete. Claro que isso tudo é o último item aqui do polinômio, visando atares, tá certo? É visando cada vez mais qualificar atares. Então, lembrando, né, qualquer iniciativa nesse sentido de complexificação de uma ideia, de um assunto, de um tema, ele tem que estar voltado para melhorar atares, tá certo? Jamais em complicar ou em obscurecer o assunto para o leitor. Em relação ao paradoxo, né? Paradoxologia, por exemplo, o que eu pensei em termos de paradoxo sério aí para a divisão detalhismo? Então, é a questão do paradoxo de atomização e a pulverização da técnica do detalhismo não provocar a fragmentação, ao contrário, aumentar a consistência ideativa, tá certo? Isso então eu acho que sintetiza essa condição da inteligência evolutiva, vamos dizer assim, da divisão detalhismo. Outro aspecto importante é em relação à mitologia. O mito de o detalhismo ser olhar tudo, não é? Lembrem que eu coloquei ainda há pouco naquele crescendo, naquele ciclo, aliás, a questão de você olhar o que é importante, o que é mais relevante, pensar realmente o que é substancial e esclarecedor para o seu leitor, ok? Outro aspecto importante, então, é sobre a questão da mitologia, tá certo? O mito de o detalhismo ser olhar tudo, não é? Eu falei ainda há pouco, mostrei aquele ciclo, o ciclo de você pensar as coisas, fazer aquele rastreamento e descartar o que não é importante. Então, o detalhismo justamente significa o mega foco no que é relevante para aquela tares específica do verbete. Lembrem que a enciclopédia hoje já tem mais de 2.000 verbetes, tá certo? Então, é um para-dever, vamos dizer assim, do verbetógrafo, do neoverbetógrafo, realmente fazer a triagem fina, a peneira, passar lupa, pente fino no que realmente é essencial para aquele assunto que está abordando. Uma outra questão aí para os perfeccionistas, né, é não confundir, né, o mito de o detalhismo ser perfeccionismo. Nada a ver, detalhismo é uma coisa, perfeccionismo é outra coisa. Não estamos de modo algum defendendo, então, a questão do perfeccionismo. Bom, em termos assim, de visão geral, então, já coloquei para vocês o macro assim, da divisão. Agora eu vou passar alguns procedimentos considerados úteis para você trabalhar, para ajudar você a preencher a divisão detalhismo do seu verbete. Então,
Em primeiro lugar, né, essa listagem está em ordem alfabética, mas alfabética mesmo, não necessariamente funcional, tem itens mais ou menos importantes, mais ou menos relevantes em função do perfil do verbetógrafo. Mas, de modo geral, a questão da autopensionização, dessa rotina de você desenvolver essa capacidade associativa no seu dia a dia, na sua rotina, na sua cotidianidade, para que você possa conseguir enriquecer o detalhismo, tá certo? Porque uma coisa é você pesquisar na enciclopédia da Conscienciologia e, por exemplo, no Google, é o item 2 que eu me refiro, sobre as buscas, né? Empregar de modo exaustivo a técnica do rastreamento panorâmico, que é rastreamento na enciclopédia da Conscienciologia e, por exemplo, no Google ou outro tipo de busca na internet. Mas o mais sério, o mais importante disso tudo é a sua autopensenidade convergente para aquele tema que você está pesquisando, tá certo? Justamente para você poder fazer a convergência, você fazer o pensamento do que pode ser útil e interessante. Às vezes você está numa outra atividade, não necessariamente de pesquisa ou não necessariamente voltada para a verbetografia, por exemplo, vendo noticiário, lendo um jornal, dando uma aula, batendo papo com os amigos, assistindo a tertúlia. E você, se ficar atento e se mantiver essa autopensenidade verbetográfica, você muito provavelmente vai ter ideias e fazer associações interessantes e enriquecedoras do seu verbete. Um outro item, uma outra dica, né, é em relação à coesão. Essa coesão é um item bem importante, bem sério da divisão detalhismo, né? Observar a inter-relação entre as seções, complementando ou favorecendo os demais ângulos de compreensão. E aí, tomar cuidado para não fazer repetições desnecessárias. Muitas vezes a pessoa pode ficar assim, um pouco ansiosa até para fazer mais máximos, né, na divisão detalhismo, aumentar o verbete. Então, assim, lembrete, gente, nada de encher linguiça. Isso fica óbvio, ninguém é bobo, todo mundo vê o texto e percebe quando a pessoa está querendo aumentar e ampliar alguma coisa que é vazia de conteúdo. Então a ideia não é essa, é o contrário, você justamente fazer essa distribuição, fazer esse balanceamento temático de modo que fique de uma maneira mais, vamos dizer assim, harmônica para o seu leitor. O que adianta você ficar repetindo a mesma ideia de formas diferentes sem acrescentar nada, tá certo? Uma outra coisa é a questão da valorização. Então, eu já falei um pouco sobre a importância do confort, né? Mas valorizar a circularidade, forma ideal, conteúdo qualificado. O que significa isso? Muito provavelmente vai ter aquela seção que é a seção ideal de você colocar aquele tema que você está estudando e aquela ideia que você teve para aquele tema, tá certo? Então, tem sessões que elas têm alguma proximidade, por exemplo, binomiologia, interaciologia, ciclologia, crescendologia, legislogia, politicologia, então isso tudo, codigologia também. Então você tem que ter aquele bom senso, aquela sacação que apenas o autor tem para definir o que você acha que vai ser mais impactante, mais forte para passar a mensagem que você quer para o seu leitor. Lembrando então que se colocou numa, não vai repetir na outra, porque você vai enfraquecer o seu argumento, tá certo? Outra coisa, a questão da conformidade da enciclopédia.
Isso é um negócio que a gente observa com muita frequência na revisão dos verbetes. Muitas vezes a pessoa tem uma certa preguiça mental de procurar na enciclopédia a expressão exata, precisa, utilizada já pelo professor Valdo. Então, a dica aqui é que vocês evitem não pesquisar na enciclopédia, né? Ampliem ao máximo, não tenham preguiça de consultar e de verificar se aquela expressão que vocês usaram de algum binômio, alguma expressão muito usada na enciclopédia, algum item de sublinhamento muito empregado que você queira usar, mas que use da maneira correta, sem inventar uma nova forma, porque isso vai ser considerado um erro, tá certo? A gente vai ter que estar corrigindo e ajustando. Então, assim, em resumo, né, não chutar, evite chutar o conforto, tá certo? Evite chutar qualquer coisa no verbete, mas em especial em relação ao conforto, a gente pode ter essa tendência um pouco mais exacerbada, tá certo? Bom, um outro item também que chama atenção como procedimento útil, né, é você não negligenciar em buscar o termo ideal para aquela ideia que você quer passar. Então, a questão dos dicionários, das ferramentas que a gente tem disponível de lexicomática, né? E lembrar que a enciclopédia da Conscienciologia é, em primeiro lugar, a principal fonte de pesquisa para o neoverbetógrafo. Então, não negligenciar essa fonte de pesquisa. Buscar usar a palavra mais apropriada e checar na enciclopédia de que modo ela foi usada pelo professor Valdo. Muitas vezes tem palavras que ele quase não usa, ele praticamente não usa na enciclopédia. Isso não é à toa. Então não vamos querer reinventar a roda ou querer aparecer com uma grande novidade, né? Lembrando que depois de mais de 2.000 verbetes escritos, algum motivo deve ter para aquela palavra estar sendo usada daquela maneira, ou mesmo aquela em relação ao conforto que eu falei naquele item anterior, né? E lembrando também que a tendência do professor Valdo na enciclopédia em geral é usar as expressões lato sensu, né, de uma maneira mais ampla possível. Bom, uma outra dica também, que eu falei ainda há pouco, anteriormente, é essa questão da interdisciplinologia, que é uma sessão fixa que vocês podem começar por ela para ampliar já de cara a cosmovisão sobre o tema em pesquisa, em análise, enfim. Outra coisa importante, principalmente para quem reside em Foz do Iguaçu, mas não só, é claro, mas lembrar da técnica dos dicionários temáticos, que pode ser um grande atalho para preenchimento de lacuna cultural do verbetógrafo. Suponhamos que você esteja escrevendo um tema que você não conhece tanto. Então, essa pesquisa rápida, direta, objetiva, dicionário temático, pode ajudar você e pode enriquecer bastante a sua divisão detalhista. Uma outra coisa em relação às listagens também, manter listagens pessoais úteis, né? Listas de associações aproveitáveis e listas enriquecidas, listas retiradas da própria enciclopédia ou da planilha da enciclopédia, mas enfim, listas já existentes que você pode sair enriquecendo para o seu uso pessoal, né? E aí lembrando que muitas ideias ou, enfim, conceitos e expressões utilizadas nos verbetes em geral, de modo geral, o ideal é que você utilize contextualizando com a sua temática, tá certo? Então isso tudo tem a ver com a sua pesquisa pessoal e com esse tipo de, vamos dizer assim, de inventariado, né? Inventariologia e enriquecimento das suas listagens pessoais.
Um outro item também importante, que eu já falei, mas reiterando, evitar a mesmice de repetições nas sessões quando não há acréscimo ideativo. Então, essa interconexão entre as sessões do detalhismo, ela é fundamental, ela é importante. Lembrando, assim, de modo assim, bem relevante, que isso significa que cada sessão deve ter a sua identidade e promover ideias novas e específicas. Não faz sentido você repetir a mesma ideia só mudando o título ou a fórmula formal por conta de estar numa ou noutra sessão. Então veja o que tem mais peso, o que é mais relevante, o que mantém mais coerência com o título, com o tema que você está escrevendo, para você decidir qual é a sessão que vai dar mais peso e vai chamar mais atenção, fazer uma TARES mais qualificada, tá certo? Bom, eu espero então ter passado de uma maneira geral essa visão macro, né, genérica da divisão detalhismo, e que vocês com isso possam qualificar melhor o desenvolvimento de cada sessão, que vocês vão ter a oportunidade de ter as aulas e os aprofundamentos pertinentes com cada professor especialista. Obrigada, então.